Vamos lá, galerinha. Matemática 2 aí. Vamos revisar aí para poder a gente concluir, para que vocês possam estudar, ok? Na questão número 1 está falando assim, considerando os conhecimentos sobre triângulo, seviana, né, e pontos notáveis, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso, né? Aí, quando está falando de pontos notáveis, gente, está falando de baricentro, de mediatriz, de ortocentro, de mediatriz, tá? De mediana. Então, está falando de tudo isso. Então, a gente tem lá no módulo 10, 11 no módulo 9, falando sobre essas situações. Então, isso aí é conceito, tá? Então, vamos lá. O baricentro é um ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo? Falso, tá? Que é falso. A mediatriz é um segmento de reta com extremidade no vértice de um triângulo e ponto médio de um lado oposto a ele? Falso. As três medianas de um triângulo encontram-se num ponto e é chamado baricentro? Verdadeiro. O ortocentro sempre é um ponto interno ao triângulo? Falso. Uma mediatriz pode não intersectar nenhum vértice do triângulo? Verdadeiro. Então, vamos lá. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Isso aí é a resposta. Aí, na questão número 2, eu tenho um triângulo, tá? Lá no triângulo, eu tenho ângulos iguais, aí eu vou naqueles conhecimentos básicos lá do triângulo, tá? Quando tá falando de conhecimento básico do triângulo, eu vou lá ver se é lado, lado, ângulo, ângulo, eu vou ver nessas informações do triângulo. Primeiro passo, eu tenho um triângulo retângulo, todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui também tem um ângulo de 90 graus, tá? Aqui eu tenho um ângulo aqui que é 36,87, aqui é 36,87. Então, esse lado aqui mede 4, esse lado aqui mede 8. Então, o que eu tenho igual? Eu tenho ângulo, 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 ângulo. Então, seria qual alternativa que eu iria marcar, gente? Eu iria marcar lá, ó, a letra D. Os triângulos são congruentes, sim, porque eles têm o mesmo tamanho, né? Eles têm a mesma congruência ali. Porém, o que eles são iguais ali, ó? Desculpa, é a letrinha, ó, os triângulos são semelhantes, né? Eu sei que eles são semelhantes. O que eles são iguais ali, ó? É a letrinha E, ó. Eles são semelhantes porque eles têm o quê? Ângulo e ângulo iguais. É a letrinha E, que é a alternativa correta, ok? Depois eu vou para a próxima, a questão 3. Tá falando aí, ó, considerando os elementos do polígono convexo, né? Aí nós estudamos o que é um polígono convexo e o que é côncavo, tá? Olhando essas afirmativas aí, tá? Aí a única que é correta é a letrinha D. Os ângulos internos do polígono são a abertura entre os lados consecutivos do polígono em seu interior. Então, a letrinha correta é a letrinha D, ok? Na questão número 4, eu tenho uma estrela aí, tá? Dentro de vários polígonos. E esse polígono que eu tenho é um pentágono. Por que é um pentágono? Porque é um polígono que tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados regulares, 5 lados congruentes. Significa que todos os lados têm a mesma medida, né? Aí tá falando que eles podem ser conectados lado a lado. Sim, porque eles estão... Um lado tá pegando o outro, né? E tá formando uma estrela,
né, que tem 5 pontas juntas, conforme destacado na figura aí. Aí, o que está pedindo a situação? Vamos prestar atenção aí. Aí está pedindo o seguinte, nessas condições, o ângulo, então, que é aquele ângulozinho lá daquela figura, esse ângulo aí, ó, quanto que mede esse ângulozinho aí? Então, como está falando aí, a gente vai calcular a soma dos ângulos internos. Aí, ó, eu tenho SN, que é a formulazinha, é igual a N menos 3 vezes 180. O polígono não é de 5 lados, então, no lugar do N, eu vou substituir por 5. Então, eu vou repetir SN, que vai ser igual, tem o N, no lugar do N eu vou colocar 5. Então, 5 menos 3, por que 5? Porque meu polígono é um pentágono, tá? Vezes 180. Dividido por quem? N. Sendo que aonde tem N, eu vou substituir por 5, tá? Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese. 5 menos 3 é 2. 2 vezes quem? 180, tá? Dividido para 5. Aí, primeiro eu vou multiplicar 2 vezes 180, dá 360. 360 dividido para 5 é igual a 108. Ah, professora, esse ângulo é 108 graus? Não. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber a medida de dentro, não é isso? Eu sei que quando eu dou uma volta toda na circunferência, eu tenho um ângulo de 360 graus. Então, 360 menos, eu não tenho esse 3 aqui? Então, 3 vezes o ângulo de quem? De 108 graus. Então, vai ficar 360 menos 3 vezes 108, né? Aí, eu vou subtrair aí, né? Então, vamos lá, 108 vezes 3, 3 vezes 8, 24, né? 24, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3, dá 324. Vou diminuir aí, vai me dar um valor de 36 graus. Então, a alternativa que eu vou marcar, tá? É a letrinha D. D de dado, ok? Gente, presta atenção aí que esse aqui é a fórmula. E nós trabalhamos muito essa fórmula aqui, tá? Então, SN é igual a N menos 3 vezes 180. No lugar do N, eu substituí por 5. Então, 5 menos 3 vezes 180 dividido por quem? Por 5. Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parêntese, multiplico por 180, divido por 5. Aí, achei 360 dividido para 5, 180. Quando eu dou uma volta toda na minha circunferência, eu tenho um ângulo de 360. Então, 360 menos quem? 3 vezes 180. Esse 3 aqui é da fórmula, que é igual a 36 graus. Ok? Estudem, galerinha. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.